Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Mais uma vez, é uma passagem complexa, difícil de nós entendermos. Vamos ver o que é que a gente pode tirar daqui com alguma segurança. Primeira coisa é que Paulo, ele já começa dizendo que aquilo que ele vai fazer, ou falar e determinar para os coríntios, não é alguma coisa particular de Paulo para aquela igreja, mas o que ele vai dizer é a prática de todas as igrejas, como em todas as igrejas dos santos, como em todas as demais igrejas. É verdade que esse versículo poderia pertencer ao que foi dito anteriormente, e algumas traduções eles fazem isso. Eles só vão colocar o negrito no final do verso 33 e no início do verso 34, fazendo a separação. Algumas traduções fazem isso. Mas a maioria delas vai partir o verso 33 no meio, porque entende que essa parte aí, como em todas as igrejas dos santos, se refere ao que Paulo vai dizer e não ao que ele disse. Vocês têm que lembrar que não foi o apóstolo Paulo que fez versículos, que fez capítulos e muito menos os negritos. Na época que Paulo escreveu, a escrita era toda, as palavras, os manuscritos as palavras eram todas coladas uma na outra. Não tinha vírgula, não tinha ponto e vírgula, não tinha interrogação, não tinha traço, não tinha parágrafo, não tinha nada. Então, essa divisão bonitinha e organizada que você tem aí é trabalho dos tradutores, trabalho sério, trabalho bem feito, mas de vez em quando, né, nós já vimos que eles colocam o negrito onde eu acho que eles não deveriam colocar, e às vezes eles dão uma acertada boa aqui, não é? Quem dividiu a Bíblia o Novo Testamento em capítulos e versículos, isso aí data da Idade Média, né, bem no início da Idade Média, um pouco depois da Idade Média, e essa Bíblia moderna, com os negritos e tudo mais, já é mais do nosso tempo, né? Então, eles estão aqui dizendo que quem fez a divisão errou, porque o verso 33, na verdade, a primeira parte é antes e a segunda parte é para o depois. Então, vamos seguir nessa linha. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres ficarem caladas na igreja era uma prática universal das igrejas apostólicas no século I. Então, não era uma coisa que ele estava mandando para a igreja de Corinto em particular, mas era uma coisa que era regra geral. Então, era comum, era consenso dos cristãos, das igrejas cristãs, que a mulher, segundo Paulo aqui, se conservasse calada na igreja, porque não lhes é permitido falar. Elas deviam ficar caladas na igreja porque não era permitido que elas falassem na igreja. Vocês já viram a dificuldade dessa afirmação do apóstolo Paulo, porque no capítulo 11, o que é que ele disse? A mulher que ora e profetiza. Ele não tem restrições à mulher orar e profetizar no culto. Apenas pede que ela esteja com véu para mostrar que ela está debaixo de autoridade. E, se você quer saber o que eu falei sobre véu, está no YouTube. Eu não vou agora fazer um resumo. Então, vê lá na sequência de 1 Coríntios. Paulo disse, ela pode falar e profetizar, desde que ela esteja com o símbolo de que ela está debaixo de autoridade. Mas agora aqui ele parece se contradizer. Ele está dizendo para a mulher ficar calada. A mulher ficar calada. Ele que no capítulo 11 autorizou a mulher a orar e profetizar, aqui diz que ela não pode falar, porque não é permitido. Então, a questão toda é, o que é esse falar que Paulo se refere aqui? Se a gente conseguir entender isso, pode ser que a gente tenha uma pista. São 3 ou 4 interpretações mais comuns a respeito do falar aqui. Primeiro, seria falar em línguas. Porque está bem aqui, né? Paulo tinha acabado de falar sobre essa questão de línguas no início da sessão. Então, o falar aqui seria falar em línguas. As mulheres não poderiam falar em línguas na igreja, porque isso não era proibido, isso era proibido. Mas não faz sentido. Por quê? Por que a mulher não pode falar em línguas? Não parece haver nenhuma razão lógica para isso. Segundo, alguns dizem que, e aqui esse é um comentário machista,
Ele diz que é porque as mulheres falam muito. Falar aqui é com ficar falando com a outra, fofocando durante o culto, né? Falando, perguntando o que é que... Hoje em dia ninguém faz isso, porque está tudo no zap, né? Então, mas as mulheres são mais faladeiras do que o homem. Eu sou pastor há quase 40 anos e eu já frequentei muita reunião, conselho de igreja, presbitério, Supremo Concílio, que na igreja presbiteriana é só para homens, e eu garanto para você, homem fala mais do que mulher, pode ter certeza. Homem fala pelos cotovelos. Então, esse comentário aqui, de que Paulo está se referindo aqui à fofoca, né, a mulher ficar conversando durante o culto, para mim é um comentário idiota. Eu só mencionei porque tem quem defenda, tá certo? Mas para mim é um comentário completamente idiota. Outra interpretação aqui é que essa fala é absoluta. Paulo está proibindo qualquer tipo de fala. A mulher não pode orar, não pode profetizar no culto público, enquanto que lá em 1 Coríntios 11 ele estava falando de reunião nas casas. Então, na reunião das casas, a mulher pode orar e profetizar, mas no culto público ela não pode. É aquele erro que eu disse para vocês. No tempo do Novo Testamento, não tinha essa distinção de culto nas casas e culto público. O culto era culto. Nós só fizemos ou começamos a fazer essa distinção, mas depois do início da Idade Média, quando os cristãos puderam fazer as primeiras igrejas, as primeiras catedrais. E aí sim, podia-se falar nessa distinção, mas aqui nesse período, a essa altura, não tinha essa distinção. Não tinha essa distinção. E a última sugestão que é dada pelos comentadores, que eu acho menos complicada, é que Paulo está proibindo que a mulher participe do julgamento dos profetas. Eu vou dizer porque que eu acho que essa interpretação é a melhor, ou a menos ruim, né, por assim dizer. É a menos complicada. Primeiro, porque está no contexto imediatamente anterior. Paulo tinha acabado de falar sobre profetas e do julgamento dos profetas. Julgar os profetas significa exercer autoridade sobre eles, questioná-los e exigir que eles falem a verdade. Ou seja, é um exercício que expressa governo e autoridade espiritual. E Paulo, ele não... Na minha avaliação, ele não tem restrição à participação da mulher na igreja. A única restrição é que ela exerça um cargo de autoridade, que a mulher exerça uma posição de autoridade sobre a igreja. Então, isso é vedado à mulher. No caso dela participar do julgamento de profetas, ela estaria usando essa autoridade, estaria tomando uma postura de governo e de autoridade sobre os profetas. Segunda razão é o verso 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A vergonha dela falar na igreja seria ela falar nessa posição de autoridade. A interpretação que eu estou dando aqui, de que é o julgamento dos profetas, se reforça pelo fato que Paulo diz: se ela quiser aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido. Então, está reforçando a minha interpretação. Ele não quer que a mulher se dirija ao profeta e diz: mas espera aí, por que você está dizendo isso, isso e isso? Não, mulher, você pergunta em casa ao seu marido. Você não vai exercer autoridade sobre ele aqui, não. Mas em casa você pergunta ao seu marido, né, se for casado e se o marido for crente, né? Se não for solteira, vai perguntar ao pastor. Se for solteira, vai perguntar ao pastor, né? Ou alguém que possa depois orientar. Mas o que Paulo estaria proibindo era esse exercício de autoridade ali na igreja. Essa interpretação, ela não responde tudo, mas ela, pelo menos, concilia o capítulo 11, onde Paulo diz, pode orar e profetizar, com o capítulo 14, mas não pode exercer autoridade na igreja, explica o verso seguinte, se quer aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido, e também as afirmações de Paulo, que seria vergonhoso para a mulher falar na igreja. Seria vergonhoso ela falar fora do lugar dela, fora do lugar dela em termos próprios. Traduzindo para os dias de hoje, é claro, as denominações, diferentes igrejas têm diferentes interpretações disso aqui. Você vai encontrar igrejas onde a mulher ela pode exercer o ministério a todos os níveis. Ela é pastora, ela é bispa, que não é nem o nome certo, né? Episcopisa é que seria o nome correto, bispo ou
pastor, presbítera. Então, tem igrejas que dão plena liberdade para a mulher fazer isso. E tem as igrejas reformadas que são divididas. Em algumas igrejas reformadas, realmente a mulher não pode nem fazer oração silenciosa, né? Não pode nem fazer oração silenciosa. Estou exagerando, né? Vocês não riram, não sei porquê, mas foi uma piada boa essa, né? Bom, eu devo estar cansado. Então, mas em algumas igrejas reformadas, a mulher não participa absolutamente em nada. Em nada. Outras igrejas reformadas fazem apenas a restrição de ser pastora e presbítera, elas não podem exercer, ou diaconisa, que elas não podem exercer autoridade, a autoridade está vinculada ao cargo eclesiástico, mas que pode se dirigir à igreja, pode trazer uma palavra debaixo da autoridade do pastor.